Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa série Armagedon. Como está sendo para você os estudos, os temas que nós estamos aqui explanando? Tenho certeza que está sendo muito instrutivo, muito bacana, né, Pastor Pedro? Com certeza, William. O Pastor Deli tem uma didática boa, né? Nos ensina aí a palavra de Deus. Bom, William, tenho certeza que o pessoal aí de casa tem gostado muito da nossa série. Eu quero convidar você a orar conosco e irmos para o estudo. Querido Pai, nosso bondoso Deus, obrigado, Senhor, pelo dom da vida e pela oportunidade de conhecer mais e mais de quem o Senhor é e daquilo que tem feito em nossa vida ao longo da história. Obrigado por essa série de estudos e hoje, de maneira especial, nos ajude a compreender sobre o juízo que em breve virá sobre a terra. Por Jesus, nós oramos. Amém. Deus revelou o que há de ser nos últimos dias. Haverá um tempo de angústia como nunca houve. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. O fim está predito. Você está preparado? Então, meus amigos, como estão? Que bênção podermos entrar agora no estudo número 13 com o tema As Fases do Juízo. Sim, a Bíblia nos indica que o juízo de Deus sobre a terra, ele passa por alguns critérios. Deus é um Deus de organização. No tema anterior, o número 12, a gente estudou a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que são anos, e as 70 semanas, que são 490 anos. Vimos que este período começou em 457 a.C., as 70 semanas vão até o ano 34 da era cristã, quando morre Estevão, o primeiro mártir cristão, e o evangelho começa a ser pregado para os não-judeus, os chamados gentios. A gente também viu naquele estudo que o período dos 2.300 anos proféticos se encerra em 1844, quando, então, temos a base para o estudo que agora faremos. Para o estudo que agora faremos, as fases do juízo, precisamos olhar alguns textos da Bíblia Sagrada. E eu quero começar com o livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Quando a gente lê 1 João 4, capítulo 17, em conexão com Marcos, capítulo 16, versículo 16, que diz que aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. E se você estudar também a parábola das bodas de Mateus 22, 8 a 14, onde Jesus mostra que um dos convidados que veio para a festa não tinha as vestes nupciais. Então, tudo isso nos leva a crer. O Senhor nos dará naturalmente suas vestes de justiça, que é seu ministério, seu sacrifício, os méritos de Cristo por nós. Nós, naturalmente, não temos mérito nenhum. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador da nossa vida, então estamos dizendo que Ele é o nosso Salvador. A partir de 1844 para cá, ao final da profecia dos 2.300 tardes e manhãs, Jesus entra no lugar santíssimo do santuário celestial, assumindo assim o seu papel como juiz e sumo sacerdote. A partir desta ocasião, nosso caso está sendo passado diante de Deus. O julgamento primeiro começa com os da casa do Senhor, ou seja, com aqueles que descansaram no Senhor Jesus. Então, pelos critérios de Deus, os quais nem em todos os detalhes nós conhecemos, o julgamento se estende. E ele vai acontecer até o dia da volta de Jesus, ou um pouco antes, quando a porta da graça se fechar. Agora nós entramos na segunda fase desse juízo, chamado de o juízo de comprovação. Por que comprovação?
porque nós teremos a oportunidade de comprovar as ações de Deus na história. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, a Bíblia nos informa que: vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Vejam, aqui nós vemos a cena de um tribunal, e então um juízo de comprovação acontecendo. Uma espécie de auditoria, aonde poderemos conferir os porquês de Deus. Eu gosto de pensar que lá no céu teremos algumas surpresas. Algumas delas serão muito positivas, como por exemplo, estar lá. Será uma bênção participar do lar eterno. É o sonho da minha vida. Eu creio que é o seu sonho também. A segunda será encontrarmos lá pessoas as quais não imaginávamos que seriam salvas, porque nós não conhecemos o coração. A outra não será tão boa. Lá nós então perceberemos que algumas pessoas não estarão. E ao percebermos isto, naturalmente haverá em nosso coração algum questionamento. Por que esta pessoa aqui não está? Por que esta pessoa que era importante, influente, que guardava os mandamentos, que seguia a vontade de Deus e aparentemente estava salva, não está entre os salvos? Então nós teremos acesso a todos os registros de Deus a respeito de cada ser humano. Então poderemos comprovar o que diz em 1 Coríntios 6, 2 e 3, que os salvos poderão julgar o mundo, ou seja, não será um juízo para a execução, mas sim um juízo para comprovar que Deus foi justo e Ele o foi em todos os aspectos. Como é maravilhoso sabermos que temos um Deus que é tão justo e transparente ao ponto de permitir que nós, pobres seres humanos, possamos olhar todos os seus atos e assim comprovarmos a veracidade da sua ação, que é misericordiosa e justa em todos os aspectos. Já, meu querido irmão, o terceiro momento do juízo é chamado de juízo de execução ou juízo executivo. É também conhecido como a obra estranha de Deus, quando Ele vai pôr fim a toda a carne de todos aqueles que não se conectaram com Deus, porque Deus ama o pecador, mas Ele desaprova o pecado. E aqueles que se ligam tanto ao pecado, ao ponto de o trocarem e assim rejeitando o plano da salvação, naturalmente que nesse momento da história serão destruídos juntos com os seus atos de pecados cometidos e não perdoados por Deus. Eu posso lhe mostrar isso em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá, seduzirá as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Percebe, meu amigo? Nesse texto, a Bíblia está dizendo que haverá uma multidão que também será condenada. Assim como haverão milhões que serão salvos, outros milhões serão condenados nesse momento. Satanás, que é o dragão, a besta e os falsos profetas, também receberão o mau pagamento pelos maus atos cometidos ao longo de suas vidas aqui nesta terra. Como você percebeu, o texto fala ao final do milênio. Até este momento, em nossa série de estudo, não tive a oportunidade de estudar contigo especificamente o assunto dos 1000 anos no céu. Quem sabe em uma outra ocasião poderemos fazer esse estudo. Mas o fato é que os salvos ficarão no céu a princípio por 1000 anos. A terra ficará desolada e aqui somente estará Satanás e os seus anjos ou demônios que o seguiram ao longo da história. E eles não terão nada a fazer porque o trabalho deles é mentir, destruir, matar e enganar. Como todos os salvos estarão no céu e os perdidos estarão na terra, não haverá o que eles fazerem. Ao final do período de 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Os perdidos serão ressuscitados. E ele vai ajuntá-los para uma grande batalha, que é chamado de a grande batalha final.
quando Satanás, seus anjos e todos os perdidos de todos os tempos cercarão a cidade querida que descerá do céu como uma noiva adornada para o seu esposo. E eles cercarão esta cidade. Cristo, o grande rei, dará o seu veredito final. A história deste mundo passará diante de nossos olhos como se fora em um grande telão. Os salvos dentro da cidade, os perdidos do lado de fora. E ao final desse momento, o próprio Satanás irá confessar que Jesus tem razão, que ele é justo e que Deus foi misericordioso em todos os momentos. E que ele, o pai da mentira, o grande enganador, deve sim receber o pagamento pelos atos que cometeu, que será o ato de misericórdia, e também estranho, mas cheio de misericórdia de Deus, que será por fim ao pecado e aos pecadores que não se arrependeram. Então, esta terra será renovada, e para sempre viveremos com Cristo. Teremos acesso ao céu, à terra renovada e incontáveis mundos criados por Deus. A mente humana não consegue imaginar as delícias, o prazer, o clima e a satisfação que será viver na eternidade, junto com Cristo e com todos os salvos. Porém, há um outro aspecto em que vale a pena refletirmos. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, nos informa que nesse momento de separação eterna entre os salvos e perdidos, porque os salvos estão dentro da cidade e os perdidos do lado de fora estarão destruídos pelo fogo consumidor, junto com o dragão, que é Satanás, a besta e os falsos profetas, então o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. Lágrimas de quem, pastor? Daqueles que terão seus amigos perdidos para sempre. O livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, nos informa que: e se alguém não for achado inscrito no livro da vida, este será lançado para dentro do lago de fogo. Você consegue perceber que hoje eu e você estamos tendo uma oportunidade dupla? Primeiro, de entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus, para que naquele dia estejamos dentro da cidade e não do lado de fora, perdidos para sempre. Segundo, de levarmos a mensagem da salvação, a verdadeira mensagem de Jesus, para todos os nossos amigos e familiares. Nenhum de nós quer naquele dia olhar e ver que do lado de fora tem alguém querido como seu pai, sua mãe, seu amigo, seu vizinho, seu esposo, sua esposa e seu filho. Por isso, nós não podemos perder o nosso tempo. Cada minuto é precioso. Multiplicar a salvação não é uma opção, é a única opção que nós temos. Eu amo muito a minha família. Também há amigos que me são muito preciosos. E todos os dias Deus me dá a oportunidade de conhecer novas pessoas. E a elas tenho o desejo de espalhar a salvação, para que aceitem a Cristo e a sua verdade e o seu plano enquanto há tempo. E você? O que fará com todas as verdades que está recebendo? Vai guardá-las para si? Vai deixá-las de lado? Não farão parte da sua vida? Ou elas vão nortear a tua existência a partir de agora? O meu convite, neste momento, é que você entregue o teu coração inteiramente a Jesus. Faça desta a maior oportunidade da sua vida. Leve esta verdade para o máximo de pessoas que você puder. Vamos povoar o céu de salvos, para que, no dia final, ao lado de fora, entre os perdidos, fiquem o mínimo possível de pessoas. Sabe, a arca, aquela que Noé construiu sob a orientação de Deus, tinha espaço para milhares de pessoas. Mas apenas 8 entraram lá, porque só eles confiaram. Muitas pessoas trabalharam construindo aquele empreendimento. Algumas delas ganharam sua vida por algum tempo trabalhando como funcionários de Noé, mas não receberam a salvação porque envolvidos na causa não acreditavam no que ela representava. Por isso, não basta se envolver, é preciso crer e se entregar. Deseja você se entregar a Jesus, orando comigo nesse momento, entregando-lhe a vida para receber a salvação e pedindo que ele te torne um grande missionário, um discípulo moderno de Jesus, para que a salvação se espalhe para muitos? Se esse é o seu desejo, feche seus olhos, eu quero orar com você. Obrigado, Senhor, porque no estudo desse momento, nós tivemos a oportunidade de compreender que a salvação é um plano maravilhoso, uma grande oportunidade, e é urgente, necessário abraçá-la e espalharmos estas verdades para todos os nossos amigos e conhecidos. Eu me coloco em tuas mãos e peço que o Senhor alcance com o teu poder
todos aqueles que me ouvem e que aceitam a tua salvação nesse momento. E, Senhor, aqueles que decidem no coração serem discípulos teus, missionários, multiplicadores da verdade, coloca na frente deles muitos para que alcancem através das verdades eternas. Nós nos colocamos em tuas mãos e te louvamos pela grande oportunidade que tivemos. Em nome de Jesus, amém. Foi uma alegria imensa, um grande privilégio estar com você no estudo de hoje. Você viu que incrível, meu amigo? Percebeu? A Bíblia já revelava que Jesus ia nascer. Ela já tinha dito como ele ia nascer e onde ele ia nascer. E tudo aquilo que a Bíblia falou a respeito da primeira vinda de Jesus, o pastor acabou de explicar que aconteceu. Sabe? A Bíblia, ela predisse que Jesus viria. E isso aconteceu. E agora que você entendeu a profecia das 70 semanas, você também percebeu que o pastor disse que a Bíblia fala com muito mais ênfase a respeito da segunda vinda de Jesus? Se Jesus veio a primeira vez e ocorreu da forma como a Bíblia tinha dito, você tem alguma dúvida ainda que Jesus vai voltar novamente? É isso mesmo. Jesus está voltando. Falta pouquinho para ele voltar. Só tem um detalhe. Você que ainda não se entregou, você que ainda não tomou sua decisão. A Bíblia diz que Jesus está às portas do universo e do seu coração. E hoje o meu convite para você é um convite desesperado. Você não pode ficar de fora. Você não pode perder essa oportunidade. Jesus está falando no seu coração. Jesus está falando através desses estudos. Jesus está falando através das mídias. Jesus está falando através das informações que chegam no seu celular. Este mundo não tem jeito. Ele está voltando. Você precisa decidir. Porque Ele vem para buscar os que são seus. E eu creio, por meio da fé, que você é de Jesus. Então venha. Faça a sua escolha. Eu não sei se hoje vai ser sua última oportunidade. O meu convite é: aceita Jesus hoje. Seja batizado e se transforme num discípulo. Que Deus te abençoe. E eu estou te esperando aqui para segurar na sua mão por essa decisão maravilhosa. Até a próxima.